Talvez a área mais profunda de conflito entre ciência e religião, embora eu ache que isso não seja mencionado com tanta frequência, seja no método de abordagem da verdade. A religião depende em grande parte da autoridade. Pode ser a autoridade de textos sagrados, como no Islã sunita e no cristianismo protestante, ou textos junto com líderes religiosos que são divinamente inspirados para interpretá-los, como o islamismo xiita e o catolicismo romano. Nós não temos nada assim no mundo da ciência, e eu quero deixar uma distinção clara. Nós temos heróis como cientistas pelos quais temos enorme respeito, mas eles não são autoridades a quem recorremos para a solução de problemas científicos. Por exemplo, na minha área, certamente, Einstein é o maior herói do século XX. Mas ninguém hoje, discutindo sobre a teoria da gravitação, resolveria a questão recorrendo aos artigos de Einstein de 1915-1916. Hoje, entende-se que qualquer estudante de pós-graduação razoavelmente bom entende a relatividade geral melhor do que Einstein entendia. Nós aprendemos, nós progredimos, e assim, na ciência, não temos profetas, temos heróis, mas não profetas. E eu acho que outra diferença na abordagem da verdade é que nós, na ciência, tentamos muito eliminar a influência do pensamento ilusório, enquanto grande parte do pensamento religioso parece não ser nada além disso. Eu preciso acreditar na vida após a morte, porque como eu poderia encarar se minha vida fosse terminar com a morte? A única coisa que a ciência não pode fazer, assim como a religião também não pode, é se justificar. Como David Hume entendeu há muito tempo, você não pode usar argumentos científicos como justificativa para a própria ciência, porque isso é circular. É uma escolha moral entre os métodos de busca pela verdade da religião, a reverência à autoridade, a busca por crenças que nos façam felizes e a abordagem mais austera e autossuficiente da busca pela verdade da religião. Para mim, a escolha moral é clara, mas é uma escolha moral e, acredito, não pode ser debatida racionalmente. Então, o que fazemos em relação a esse conflito? Há aqueles cujas opiniões sobre religião não são muito diferentes das minhas, mas que mesmo assim acham que devemos tentar amenizar o conflito, que devemos buscar um compromisso. Por exemplo, Steve Gould pode me corrigir se eu estiver errado, já que está aqui. Larry Krauss acha que o mais importante é manter a integridade do ensino científico e devemos tentar conquistar as religiões tradicionais, que muitas vezes não têm problema algum com o ensino do darwinismo, por exemplo, nas escolas, como nossos aliados, e não pisar nos calos delas falando sobre um confronto entre ciência e religião. Ed Wilson, outro grande amigo, quer conquistar as principais denominações religiosas como aliadas na defesa do meio ambiente. Eu respeito as opiniões deles e entendo seus motivos, e não os condeno, mas não aceito isso. Para mim, o conflito entre ciência e religião é mais importante do que essas questões de ciência, educação ou até mesmo ambientalismo. Eu acho que o mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa. E tudo o que nós, cientistas, pudermos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito, e pode ser, no fim, nossa maior contribuição para a civilização. Nós, físicos, estamos um pouco nessa posição porque esperamos por um conjunto de leis muito simples da natureza que expliquem tudo o que vemos. Mas quando as tivermos, sempre haverá uma pergunta. Bem, por que essas leis? E muitas pessoas dizem, na verdade, um jesuíta já argumentou comigo que é aí que Deus entra, que Deus ordenou as leis e Ele é a explicação final. E claro, a resposta para isso é, bem, sabe, você realmente ajudou em algo com isso?
O que explica Deus? O que explica por que Deus é do jeito que Deus é? Se você tem algum entendimento específico dessa palavra de 3 letras, D-E-U-S, então você tem um mistério. Por que Deus é desse jeito e não de outro jeito? Se você não sabe exatamente o que quer dizer com "eu ouço o trovão", espero que ele não esteja se irritando com isso. Se você não tem nenhum entendimento específico do que quer dizer com D-E-U-S, então sobre o que você está falando? Sim, exatamente. Então é apenas uma palavra vazia. Acho que sim. Um biólogo traz outra perspectiva, não apenas sobre Deus ser assim ou não, mas sobre o que ele deveria estar fazendo. Por exemplo, ordenar as leis da física, perdoar nossos pecados e ouvir nossas orações. Ele teria que ser uma entidade complexa, que é exatamente o tipo de entidade que estamos tentando explicar, e que Darwin de fato explica. Então, de certa forma, a teoria darwiniana eleva a nossa consciência para o fato de que qualquer Deus digno desse nome teria que ser muito mais complicado do que um olho, um cérebro ou um coração. E, portanto, especialmente, eu adoro isso. Isso é realmente ótimo, especialmente exigente exatamente do tipo de explicação que ele afirma fornecer. Eu não vejo a religião realmente inspirando um comportamento moral. Na verdade, você frequentemente ouve as pessoas dizerem: bem, essas pessoas que se explodem por algum motivo religioso no Oriente Médio. Ou multidões hindus que destroem uma mesquita, ou multidões muçulmanas que matam hindus. Ou que eles não são realmente religiosos, que a verdadeira religião não envolve esse tipo de comportamento. Acho que o que eles estão dizendo é que tem um senso moral que lhes permite distinguir o que é religioso do que não é religioso. Acho que, por exemplo, George Bush disse que esses terroristas sequestraram uma grande religião porque as ações deles, as ações terroristas, não se encaixam na ideia que ele tem de religião. Veja, o que realmente está acontecendo ali é que, em vez de usar a religião para decidir o que é moral, eles estão usando o senso moral deles, que felizmente é um senso moral perfeitamente bom, razoável e esclarecido, para decidir o que é religioso. E se esse é o caso, então qual é o sentido da religião? Eu provavelmente passo um pouco mais de tempo do que deveria em religião, e eu tenho uma certa hostilidade em relação a ela. Acho que a razão mais racional para isso é por causa do mal que vejo que ela causa. Estávamos falando sobre isso antes. Muitas pessoas fazem coisas simplesmente horríveis por uma crença religiosa sincera, não usando a religião como disfarce, como Saddam Hussein pode ter feito, mas realmente porque elas acreditam que é isso que Deus quer que elas façam. Voltando até Abraão, que esteve disposto a sacrificar Isaque porque Deus lhe disse para fazer isso. Colocar Deus acima da humanidade é algo terrível. Outro motivo é porque fico ofendido com esse tipo de religiosidade bajuladora que está por toda parte, talvez mais nos Estados Unidos do que na Europa. E não é realmente tão prejudicial porque não é tão intensa ou sequer tão séria. Mas apenas, sabe, depois de um tempo, você se cansa de ouvir clérigos fazendo invocações em várias celebrações públicas e você sente: já não superamos tudo isso? Precisamos ouvir isso? Mas então, talvez no fundo disso, eu realmente não gosto de Deus. É estranho dizer que não gosto de Deus se nem acredito nele. Mas no mesmo sentido em que eu não gosto de Iago, ou não gosto do Reverendo Slope, ou de qualquer outro vilão da literatura. O Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo tradicionais me parece um personagem terrível. Ele é um Deus que vai obcecado com o grau em que as pessoas o adoram e ansioso para punir com os tormentos mais terríveis aqueles que não o adoram da maneira correta. Agora, eu percebo que muitas pessoas que se dizem muçulmanas, judias ou cristãs já não acreditam mais nisso.
Mas esse é o Deus tradicional. E ele é um personagem terrível. Eu não gosto dele. Eu tenho um amigo, ou melhor, tinha um amigo que agora está morto. Abdus Salam, um muçulmano muito devoto que estava tentando trazer a ciência para as universidades nos estados do Golfo. E ele me contou que passou por momentos terríveis. Porque, embora fossem muito receptivos à tecnologia, eles achavam que a ciência seria corrosiva para a fé religiosa. E eles estavam preocupados com isso. E, droga, eu acho que eles estavam certos. É corrosivo para a fé religiosa. E isso é uma coisa boa.